continuando então aqui, ó, nos exemplos, nós temos que essa tecnologia da informação ajuda a empresa a superar barreiras geográficas, de tempo e custo e barreiras estruturais. Então aqui nós temos exemplos, ó. Então, por exemplo, superar a barreira geográfica, captar informações sobre transações comerciais distantes, tá? Aqui, ó, no comércio eletrônico, usar a internet e extranet para transmitir pedidos de clientes. Valor comercial, propicia melhor atendimento ao cliente. Então, assim, ó, aqui neste quadro nós temos exemplos em cada área da empresa, ó, barreiras geográficas, barreira de tempo, barreira de custo, barreira de estrutura, como é que o comércio eletrônico pode fazer e o que, que a gente ganha aplicando ele. Certo? Vamos analisar mais uma. Ó. Superar a barreira de custos. Como é que ela faz isso? Ó? Reduzir o custo dos meios mais convencionais de comunicação. Exemplo de comércio eletrônico para isso. Videoconferência. O valor comercial reduz viagens caras a negócio. Tá entendendo? Então aqui nós temos as áreas estratégicas da empresa, o que com seus respectivos problemas, vamos dizer assim. Aqui não é problema, aqui então temos barreiras, né? Superar essa barreira aqui. Tá? E aí, aqui, ó, qual é a ferramenta de comércio eletrônico que propicia isso e o que, que a empresa ganha colocando em prática. Então aqui é uma sequência que vocês vão ler na linha assim, ó. Nós temos a superar a barreira, o que, que ajuda a gente a superar a barreira e qual é o ganho que a gente tem com esse uso do comércio eletrônico. Certo? Vamos pegar aqui, ó, superar barreiras estruturais. Qual é o problema? Apoiar a conexão para obter vantagem competitiva. Exemplo de comércio eletrônico para isso, ó, intercâmbio eletrônico de dados, transações entre fornecedores e clientes, por exemplo. E o que, que eu ganho com isso? O que, que a empresa ganha com isso? Faz amarrações rápidas e convenientes entre clientes e fornecedores. Então aqui nós temos um exemplo prático de como que a tecnologia da informação, através do comércio eletrônico, contribui para a empresa se tornar mais competitiva. Ok? Aqui na atividade 1, então é isso aqui, ó. Vocês vão dar exemplos de como que a empresa pode se beneficiar. Então aqui vocês têm exemplos de como que a empresa pode se beneficiar e aqui também vocês têm exemplos. Ó. Então a partir daí, para fazer a atividade 1 aqui, vocês vão colocar, dar um exemplo de como a empresa pode utilizar esse recurso. Então a partir desse momento aqui, ó, você tem vários exemplos que como que a empresa utiliza essa tecnologia da informação, como é que ela utiliza o comércio eletrônico, certo? Então vocês vão dar um exemplo. Imagine uma empresa que vocês trabalhem nela ou que vocês conheçam essa empresa como clientes, pode ser. Eu sou cliente dessa empresa, seria legal se ela fizesse isso. Seria legal se ela colocasse ou usasse o comércio eletrônico para isso, certo? Isso é o exemplo de vocês, na atividade 1, ok? Aí prosseguindo aqui nós temos o e-business, fundamentos do comércio eletrônico. Aqui, como vocês já fizeram o texto 1 das redes, daquele questionário dos capítulos do livro, então você já tem um embasamento sobre isso também. Mas aqui a principal assim que a gente vê nesse texto é então identificando, destacando a importância do uso do comércio eletrônico para as empresas. Então aqui nós temos as vantagens, aperfeiçoar as transações de negócios. A principal vantagem do uso do comércio eletrônico então é para isso, é para maximizar, né, esses recursos que a empresa tem e aproximar ela dos clientes. Então, por exemplo, ó, o que mais que ele permite? Ó, aumentar a capacidade de resposta ao cliente, né, reduzir custos decorrentes de estoques. Na medida que a empresa sabe o quanto o cliente quer, ela pode medir o estoque dela, ter uma quantidade específica para a necessidade dos clientes. Melhorar o relacionamento financeiro com clientes e fornecedores, né? Ao levar para a web os sistemas de faturamento e pagamento. Hoje em dia, por exemplo, um exemplo prático disso aqui, nós temos o boleto bancário. A gente pode entrar no site da empresa que a gente comprou e emitir o boleto. Né? Então, isso é um exemplo bem simples e prático dessa questão de melhorar o relacionamento. Reduzir a burocracia e perda de tempo ao conectar online para revendedores e fornecedores. Então isso aqui é uma outra vantagem, né? Reduz a burocracia, não tem que estar marcando hora, fazendo um agendamento, como se fosse numa loja física, por exemplo. A gente acessa e começa a tratar, a lidar, né?
aqui é o conceito, ó, as três categorias básicas da aplicação do comércio eletrônico. Então nós temos o comércio eletrônico empresa consumidor, aqui ó, business to consumer, né? Nós temos aqui ó, empresa a empresa, que é chamada aqui o B2B, business to business, e esses processos empresariais internos. Aqui a gente dá ênfase aos processos internos. Então a gente pode utilizar o comércio eletrônico, né? A empresa vendendo, né? Para os seus clientes. Podemos ter também as conexões das empresas, né? Se conectando entre si, cliente, empresa, cliente e fornecedor, é um exemplo, né? Se conectar com a fábrica. E aqui os processos empresariais internos, né? Esses se desenvolvem nas redes internas da empresa, basicamente sobre as intranets, né? Muito comuns no ambiente empresarial. Então aí o que se pode fazer de atividade vai depender do porte de empresa, do ramo de atividade dela, mas aqui é para destacar para vocês as possibilidades. E aí conforme a empresa, quando vocês forem atuar, vocês vão direcionar então, eu posso fazer 10 coisas, nessa empresa eu posso fazer essa e essa atividade. Então aqui vocês estão conhecendo as possibilidades de uso para depois aplicar na empresa específica onde vocês forem atuar. Aí nós temos aqui atividade 2 e atividade 3. Atividade 2. Apresente um resumo sobre o texto que é e-commerce, tá? Vamos olhar lá então a atividade 2. Ó, esse aqui é o texto, tá? Esse é o texto desta atividade aqui, ó, tá? O que é o e-commerce? Aqui, basicamente, esse texto, pessoal, esse conceito já está, vamos dizer assim, batido, você já tem uma boa ideia, vocês já leram o texto, já fizeram o trabalho da aula 1, então vocês têm um conceito. Esse texto aqui eu trouxe para vocês verem assim, ó, que esse conceito de e-commerce ele é um conceito que está aberto, ele está sendo constantemente vamos dizer assim, atualizado, por conta de que a tecnologia está evoluindo e aí então o comércio acompanha essa evolução da tecnologia. Então nós temos aqui ó, o conceito básico, ó, comércio eletrônico, e-commerce, comércio virtual é um tipo de transação comercial feita especialmente através de um equipamento eletrônico, como por exemplo computadores, tablets, smartphone. Então, comércio eletrônico, ela utiliza um equipamento eletrônico, tá? Esse é o conceito tradicional. Mas aí o que acontece, ó? Acontece que conforme a tecnologia vai evoluindo, vão evoluindo os conceitos também, né? Atualmente nós temos a expressão aqui internet das coisas. Isso é uma área que está se desenvolvendo bastante na tecnologia nos dias atuais, onde todos os equipamentos eletrônicos vão estar conectados entre si. E isso vai refletir também no conceito de comércio eletrônico, no sentido que vai ter uma interação. Um exemplo clássico aqui, ó, a geladeira. O cliente abre a geladeira, está faltando um item e ele já manda uma mensagem lá para o supermercado ou lá para a fábrica para fazer o pedido. Então isso tudo a tecnologia vai evoluindo e o conceito de e-commerce também vai evoluindo. Então assim, ó, até dos anos 2000, 2003 aqui, ó, nós tínhamos basicamente o B2C e o B2B, que é a empresa com o cliente e a empresa com a empresa. Mas atualmente, então, além do tradicional, o B2C e o B2B, nós temos o social commerce, que é o comércio eletrônico feito nas redes sociais. A mais tradicional, a mais comum, vamos dizer assim, é o Facebook, mais comum porque hoje em dia todo mundo tem Facebook, e no Facebook ele tem uma parte dele que ele é comercial. As empresas podem montar uma plataforma de vendas ou de relacionamento com seus clientes. Então nós temos aqui um outro momento aqui, ó, social commerce, e nós temos outros modelos também, ó. O modelo de consumidor
para consumidor, é o C2C, né? Consumer to consumer. Então, por exemplo, quando a gente vai no site de leilões, Mercado Livre, então aqui é um outro exemplo dentro da área de e-commerce, né? Uma outra aplicação. Nós temos, por fim, então, atualmente, nós estamos na fase do M-Commerce. O que é o M aqui? Dispositivos móveis. Então, nós temos o comércio eletrônico também através, né, toda a gente pega o smartphone, pega o celular e está visitando lojas, fazendo compras pelo celular. Então, esse texto aqui veio para a gente ter uma visão bem ampla do que é o e-commerce. Então, quando começou lá nos anos 90, estou usando a internet, estou usando um equipamento eletrônico, estou fazendo comércio eletrônico. Hoje em dia, nós temos as tradicionais, empresa com empresa e empresa com consumidor, mas nós temos outros meios, outros recursos. Então, aqui qual é a mensagem desse texto aqui? Mantenha-se atualizado sobre a evolução e definição do que é e-commerce, certo? A gente tem o conceito tradicional, lá das origens dos anos 90, mas hoje nós temos 2020, então nesses 30 anos aí, muita evolução tecnológica aconteceu e por conta disso a gente tem que sempre atualizar o conceito de comércio eletrônico, ok? Então isto é aqui, apresente um resumo do texto e destaque os tipos e conceitos de comércio eletrônico. É esse tipo de resposta que você coloca aqui na 2. Na atividade 3, aqui, apresente um texto, uma redação para o título Tecnologia de Informação, Desafios e Oportunidades para o Varejo. Então, o que eu quero aqui? Aqui eu quero que eu dou o título para vocês, nesta questão aqui. Eu dou esse título, Tecnologia da Informação, Desafios e Oportunidades para o Varejo. Eu quero que vocês façam uma redação. Uma redação não precisa ser muito grande, umas 25 linhas é suficiente. Tá? Opa, cliquei errado aqui. (25 linhas é o suficiente, ok? Então isso aqui nós estamos aqui na atividade 3, tá?